estão? Tudo bem? Queria fazer uma discussão aí com você, rapaz. Eu poderia separar uma aula bastante extensa falando o que é esse tal de potencial elétrico e separar uma outra aula sobre esse tal de campo elétrico. Será que eles estão relacionados? E aí está o grande problema. Estão relacionados assim? E as provas, os concursos públicos, seja militar ou vestibular, têm relacionado esses dois assuntos, esses dois temas. Basicamente, friamente, eu diria o seguinte para você. Uma forma muito comum de calcular é potencial elétrico. V é igual a K vezes Q sobre D. Esse V é o potencial elétrico, a unidade é V de volts. O K é a constante eletrostática no vácuo. Por ser constante, sempre vale 9 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Esse D seria a distância, né? A distância entre dois corpos. E esse Q seria a carga elétrica. Carga elétrica é dada em Coulomb. Observou bem essa unidade? V é K vezes Q sobre D. E o campo elétrico? É basicamente a mesma coisa. Eu continuo tendo K vezes Q, só que o D, a distância, tem que ser elevado ao quadrado. Uma informação que não vai influenciar tanto assim em alguns concursos, raríssimos concursos, é claro, é que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Ou seja, tem um módulo, mas não importa a direção e nem o sentido. Já o campo elétrico, rapaz, ele é um vetor, então importa ter módulo, direção e sentido. O potencial elétrico, ele aponta para algum lugar, e aí é que está. Por que alguns concursos relacionam? Em primeiro lugar, observe que as variáveis são a mesma. A única diferença é que o campo elétrico, a distância D está elevada ao quadrado. D ao quadrado é como se fosse uma equação de segundo grau. Mas assim, o que isso tem a ver com o meu cotidiano, né? Já que aparece tanto em provas? Pensa no seguinte, estou perto de um fio lá, de repente tomei um choque. O choque que eu tomei é o seguinte, o choque, o fio, né? Tem uma grande voltagem, uma tensão elétrica. Essa ideia de V aqui de volts é a voltagem que eu vou tomar. Mas eu sei de uma coisa muito óbvia. Quanto menor a distância entre eu e o fio, maior a probabilidade de eu tomar um choque. Porque, na verdade, quanto menor a distância, maior é o potencial elétrico. Agora, fica bem claro que eu sou um condutor de eletricidade, né? Por isso que eu vou tomar um choque. O fio seria um outro corpo, um corpo fixo nesse caso. Agora, às vezes a pessoa vai desligar lá a televisão, ainda mais se estiver assistindo um filme de terror, aquelas coisas toscas, estão assistindo lá a TV, a televisão está ligada durante um tempão, né? Ou colocou o braço perto da televisão, os pelos ficam completamente arrepiados, uma coisa muito bizarra, os pelos se arrepiam, a pessoa começa a achar logo que é coisa do demônio, Satanás está puxando ela porque a televisão é coisa do demônio. É coisa do demônio você deixar de viver para ficar lá igual um imbecil assistindo TV. O mundo cheio de oportunidades aí para a sua vida e você fica ali assistindo televisão, né? Mas é o seguinte, por que você, quanto menor a distância entre o seu braço e a televisão, maior essa atração? Pequeno probleminha, aí que tá. Quando você tem um material positivo perto de positivo, eles se afastam porque são sinais iguais. Negativo perto de negativo se afastam porque são iguais. Porém, positivo e negativo se atraem. É uma relação de atração, força elétrica de atração. Os opostos se atraem, como diria, né, Coulomb. A unidade de carga elétrica é Coulomb, em homenagem ao cientista. O que acontece é o seguinte aqui. Eu estou vendo na televisão ligada. A televisão, eu poderia chamar ela de Q maiúscula, porque é uma carga gigantesca, a carga está lá parada. A televisão é uma carga armazenada de elétrons. E aí você pode mudar, aproximar ou não, a sua distância. Você vai provar que existe um campo de eletricidade ali. Essa ideia de campo elétrico é um campo de eletricidade. E aí o que você faz? Você seria esse Q minúsculo que os livros tanto gostam de colocar. Você é carga de prova, porque você vai provar que existe uma eletricidade entre a TV, que é um condutor de eletricidade, e você mesmo. Geralmente os livros gostam de colocar o Q maiúsculo, que é o que está o Qzão, e o Qzão, e o Q minúsculo, que é a carga de prova. Você aproxima da TV e afasta da TV, essa distância aqui você pode variar. Mas você sabe que a distância é denominador nos dois casos, porque quanto menor for a distância entre você e a TV, maior o campo elétrico e maior o potencial elétrico. Beleza? Agora é o seguinte, como associar esses dois assuntos? Como é que eles aparecem nos exercícios? Eu vou ler agora para você. Se liga aí. Exercício de número 1.
Analisando as relações entre potencial elétrico e campo elétrico, prove que V é igual a E vezes D. Espera aí, pequeno probleminha. A variável V, que é o potencial elétrico, V é igual a K vezes Q sobre D. E o campo elétrico, na realidade, é igual a E, que é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. O que ele pede para eu provar nesse exercício, que o aluno mandou por e-mail aí, né? Exatos com franciscomedeiros@gmail.com, ele diz que eu tinha que provar que V é igual a E vezes D. Que felizmente ou infelizmente, eu costumo dizer que Vasco é Edmundo. Porque, você sabe, o Vasco faz a gente sofrer um pouquinho, é um time um pouco emocionante. Como é que eu vou chegar daqui? Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou dividir o V pelo E. Só que é o seguinte, quem é esse tal de V? Esse tal de V é igual a K vezes Q sobre D. O potencial é K vezes Q sobre D. E quem é o E, que é o campo elétrico? A fórmula dele é K vezes Q sobre D, que é a distância ao quadrado. Eu estou dividindo o V pelo E. Quando eu divido uma fração por uma outra fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então eu teria K vezes Q sobre D, que vai multiplicar pelo inverso dessa fração de baixo, o que seria D ao quadrado sobre K vezes Q. Entendeu aqui, ó? Eu peguei essa equação e coloquei o inverso dela. O que dá para simplificar? A constante K apareceu aqui e aqui, eu já cortei. A carga elétrica Q e Q, eu já cortei também. E esse D ao quadrado e esse D, eu já cortei. Quem sobrou foi D. Portanto, V dividido por E é igual a D. Se o E está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Portanto, V é igual a E vezes D. Essa fórmula é bastante aproveitável em vários exercícios. E eu vou te mostrar agora a questão discursiva da UERJ, que eu vou aproveitar essa relação matemática. Se liga aí, ó. Exercício 2 vestibular da UERJ. Em um laboratório, o pesquisador colocou uma esfera eletricamente carregada em uma câmara na qual foi feito vácuo. O potencial e o módulo do campo elétrico, medidos a uma certa distância dessa esfera, valem respectivamente 600 volts e 200 volts por metro. Determine o valor da carga elétrica da esfera. Aí é que tá, porque, peraí, eu preciso achar o valor dessa carga elétrica. Vou fazer de conta aqui que a carga elétrica é uma televisão. Aí eu, que sou uma carga de prova, posso ficar mudando a minha distância. Que distância eu vou ocupar da televisão? Primeiro eu preciso achar essa distância. Ele falou que K é 9 vezes 10 a nona, era dado do exercício, do rodapé era uma informação. O V, que é o potencial elétrico, é 600 e o campo elétrico é 200 volts por metro. Novamente eu digo aí pra você, ó, Vasco é Edmundo. Um abraço, Edmundo. O V seria potencial, que vale 600. O E significaria campo elétrico, que vale 200. Vezes a distância D que eu quero achar. E aí é que tá. Se o 200 está multiplicando, passa para baixo, dividindo, a distância acaba sendo 600 dividido por 200. Esse cara vai dar 3 metros. Então, se eu fosse analisar a ideia de uma distância, eu, como uma pequena carga de prova, eu estaria 3 metros de distância da televisão. Qual o valor da carga elétrica dessa televisão? Entendendo que a televisão armazena elétrons, qual é o valor da carga Q? É o que ele pediu. Vou dizer o seguinte, se eu considero aqui que V é igual a K vezes Q dividido pela distância D, por que eu não posso jogar a distância multiplicando pelo V? E aí eu teria K vezes Q é igual a V vezes D. K vezes Q é igual a V vezes D. Como eu quero achar a carga Q, eu vou dizer o seguinte, carga Q é V vezes D dividido por K. Eu quero achar o valor da carga elétrica Q. Será que eu tenho V? Eu tenho. O potencial elétrico vale 600. Será que eu tenho a distância D? Sim, eu acabei de achar a distância vale 3 metros. A constante K estava escrito na prova, constantes geralmente são escritas. 9 vezes 10 elevado a nona é o seu valor. Substituindo aqui, o valor de V, a voltagem é igual a 600,
D, que seria a distância, vale 3. E a constante K, nesse caso, seria, como sempre, a constante 9 vezes 10 elevado a nona. Vamos pensar no seguinte: 600 vezes 3 é igual a 1.800 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Eu não sou obrigado a pensar em base 10, mas prefiro pegar o 18 e dividir por 9. Então vou colocar aqui 18 vezes 10 elevado a 2 sobre 9 vezes 10 elevado a 9. Não está tão legal assim colocar 18 acompanhado na base 10, mas é porque eu quero dividir 18 por 9. E aí 18 por 9, isso vai ficar 2 vezes 10 elevado a expoente A, menos o expoente de baixo B, 2 menos 9, isso acaba ficando menos 7. Lembra da unidade de carga elétrica? É C de Coulomb. Portanto, o valor da carga elétrica que eu queria achar está aqui, ó, carga elétrica que eu quero achar, resultado oficial do vestibular, 2 vezes 10 elevado a menos 7. Se esse exercício te ajudou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que vem mais vídeos aí para você com exercícios de concursos recentes. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.